Oi, lembram? Estruturar um bom sermão? Hoje eu vou dizer a primeira parte principal e essencial para estruturar o seu sermão, sua pregação. O que será? Tô olhando aqui na minha cópia. Sim, sabe o que eu preciso para começar então essa estrutura? É claro, eu vou precisar de um texto. O texto bíblico, ele é a primeira parte principal para a estrutura da minha pregação. E aí eu não posso escolher qualquer texto e eu tenho que ter mas eu tenho que ter algumas estratégias na escolha desse texto. Porque senão ele pode afundar todo a minha pregação. Então, todo sermão, ele precisa ser baseado no texto bíblico. Não pode ser baseado nas minhas historinhas, não pode ser baseado em contos de fadas. Ele precisa estar estruturado na palavra de Deus, ok? Então, eu preciso saber qual é a porção da Bíblia, qual é a parte da Bíblia que eu vou extrair para ser o foco da minha pregação. Então, essa é a chave fundamental do nosso sermão. Ele precisa ser muito adequado. E aí, quando eu for escolher esse texto, eu preciso, então, primeiro orar para que Deus me dê uma direção, me dá um texto para que eu possa preparar então a minha pregação. E depois de orar, eu preciso fazer o que com esse texto? Já tenho um texto, e agora começo a escrever, começo a pensar e começo a falar? Não. Primeira coisa, eu preciso ler ele várias e várias e várias vezes. Depois de ler muito, eu preciso então ler um parágrafo antes e um parágrafo depois, para eu poder entender aquele. E às vezes, gente, tem um segredo. Às vezes eu preciso ler todo o capítulo. E às vezes eu preciso ler todo o livro para entender um único versículo. Sabia disso? Não é tão simples assim, não. Mas é possível, se você tiver desejo de aprender. Eu preciso também ter alguns comentários bíblicos. Use sempre bons comentários da Bíblia. Eu preciso orar bastante sobre aquele texto, para que através dele eu seja edificada e também o meu ouvinte também seja. Eu preciso também aprender a interpretar aquele texto, argumentar aquele texto e trazer ele para os dias de hoje. Então, os meus textos, eles precisam ser objetivos, eles precisam ser de fácil interpretação. Ele também precisa expressar um pensamento completo. Não posso deixar meu ouvinte com dúvida. Ele tem que estar dentro dos meus limites. Eu não posso escolher um texto que eu não domine, que eu não conheça. Eu preciso também expressar dentro desse texto, eu preciso enxergar o tema da minha pregação e também a sequência desse texto tem que ser uma sequência lógica para que eu e o meu ouvinte possa perceber bem tudo que vai ser falado e pregado ali dentro daquele texto. Curtiu? Então não perca o nosso próximo vídeo, onde eu vou dar dica do segundo ponto importantíssimo para a estrutura de uma pregação. Qual que é o primeiro mesmo? Sim, o texto bíblico. Não perca. Até já!